Olá, alunos dos primeiros anos, aqui quem está falando é o professor Flavir. Vamos falar sobre o mecanismo das ligações covalentes. Para isso, é interessante a gente sempre estar com a tabela na mão. Aqui eu coloquei os principais grupos que são envolvidos em ligações covalentes. Que eu vou só usar o hidrogênio, o grupo 14, o grupo 15, o grupo 16 e o grupo 17. Se lembrando que o 14 tem 4 elétrons na última camada, o 15 tem 5 elétrons na última camada, o pessoal do grupo 16 tem 6 elétrons, do grupo 17, 7 elétrons. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou representando o elétron da última camada. Então, o hidrogênio tem um elétron, aqui ó, os 4 elétrons da última camada, os 5 elétrons da última camada, os 6 elétrons da última camada, os 7 elétrons da última camada. Então, isso é uma pequena revisão para a gente entender um pouquinho mais. A grande questão na ligação covalente é o compartilhamento de pares de elétrons. Sempre pensando que deve ficar com 8 elétrons na última camada. No caso do hidrogênio e do hélio, 2 elétrons, né? Então, essa é a grande jogada. Compartilhamento. Lá na ligação iônica, um doava e outro recebia. Aqui é compartilhar. Pessoal, temos 3 formas de representar a molécula. Vamos lá. Fórmula molecular, fórmula eletrônica ou de Lewis, fórmula estrutural. Na fórmula molecular, nós já estamos acostumados, né? Moléculazinha de água, do oxigênio que nós respiramos, do nitrogênio, né, que está no ar. Como é que nós vamos representar? Na fórmula eletrônica, eu peguei o oxigênio com 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons, coloquei ele aqui. Hidrogênio só tem um elétron, ele precisa compartilhar apenas um elétron. Então, coloquei aqui, vejam vocês que aqui, eu compartilhei um par de elétrons, compartilhei outro par de elétrons. O meu oxigênio passou, então, a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse compartilhado e 8 com esse outro compartilhado. Os hidrogênios, por sua vez, passaram a ter 2 elétrons, porque um deles e o outro compartilhado. E assim fecha a regrinha do octeto. Fórmula estrutural. Como é que seria essa fórmula estrutural? A fórmula estrutural, nós vamos representar os pares de elétrons compartilhados por um risco. Vamos esquecer os outros elétrons, só vamos trabalhar com os pares de elétrons compartilhados. Então vejam vocês, aqui tem um aqui e outro ali. Então tá aqui, pares de elétrons compartilhados, né? Que seria basicamente essa molécula. O que essa molécula está representando? Está representando o oxigênio e os 2 hidrogênios. E aqui eu tenho um par de elétrons compartilhado. Oxigênio, O2. Oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 6 elétrons na última camada. Então eu representei, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como são 2 oxigênios, então eles vão se unir, eles vão fazer essa ligação, Então eu fiquei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com os 2 compartilhados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons dele, mais 2 compartilhados, fechou 8. Como é que eu vou representar na fórmula estrutural? Esqueço os outros pares de elétrons e vou representar simplesmente os compartilhados por 2 risquinhos. Isso aqui seria uma ligação simples, essa aqui seria uma ligação dupla. N2. Ok, antes de partir para o N2, está aqui, Aqui meu oxigênio fazendo 2 ligações. Oxigênio fazendo 2 ligações. N2, nitrogênio. O que acontece com o nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 5. Quanto que falta para 8? 3. Então, ele tem que compartilhar 3 elétrons. Então, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Compartilhou mais 3, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele compartilhou. Eles fizeram essa ligação aqui. Simbolizando as ligações, está aqui, ligação tripla, né? Então, ligação dupla, ligação simples e ligação tripla. Tá aqui,
representado aqui, ó. Nitrogênio fazendo as ligações triplas. Não estou representando os outros pares elétrons, só estou representando... Aqui é o compartilhamento dos elétrons. Nesse momento, a gente volta de novo para a tabela, né? E vamos representar aqueles elementos que nós representávamos com os elétrons. Agora nós podemos representar com as ligações, ó. Indico não os elétrons na última camada, mas a quantidade de ligações. Sempre se lembrando o seguinte, a quantidade de ligações é sempre o que falta para 8. Então, o grupo 1, o 14, o 15, o 16 e o 17. Peguei os mais representativos de cada grupo. O hidrogênio faz uma ligação. O carbono faz 4 ligações. Ó, ele tem 4 elétrons na última camada. Falta 4 elétrons para fechar 8. Tá aqui as 4 ligações. O nitrogênio, ó, tem 5 elétrons na última camada. Falta 3 elétrons para fechar 8. O oxigênio, os 2 elétrons... 6 elétrons na última camada, faz 2 ligações. 7 elétrons na última camada, para 8 falta 1. E aí é uma representação das ligações. O que interessa mais para nós, em termos de ensino médio, é a representação da fórmula molecular e a fórmula estrutural. Ou seja, a partir da fórmula molecular, chegar na fórmula estrutural. Então, vamos brincar um pouquinho de montar moléculas. Bom, primeiramente, vamos pensar nesse aqui, ó. C. O que ele tem? Ele tem um carbono. Carbono faz quantas ligações? 4. Então, vou colocar aqui, ó, carbono fazendo 4 ligações. Mas ele tem o quê? Ele tem hidrogênio, 4 hidrogênios. Vamos colocar os 4 hidrogênios. Hidrogênio só faz uma ligação, ó. Tá aqui, ó. Montei a minha molécula. Tá aqui ela. Tranquilinha. CH4. Que seria basicamente essa molécula aqui, ó. O carbono com 4 hidrogênios. Oxigênio. Oxigênio faz quantas ligações? 2. Vou emendar um oxigênio com outro oxigênio. Um oxigênio ligado a outro oxigênio. Sobra ainda, né? Ó, eles compartilham ligações também, né? Eles compartilham ligações. Sobra espaço para 2 hidrogênios aqui na ponta. E assim fecho minha molécula. Isso aqui é água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tá aqui, ó. O azul é o oxigênio, né? Ó, ele faz 2 ligações. Esse aqui faz 2 ligações e o hidrogênio faz uma ligação. As ligações são compartilhadas, hein, pessoal? Vamos para esse aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um carbono. Esse carbono, eu já sei que ele faz 4 ligações. Ó, 4 ligações. Mas eu tenho um oxigênio. O oxigênio faz quantas ligações? 2 ligações. Coloquei o oxigênio aqui, ó. E 4 hidrogênios, ó. Ele faz 2 ligações, ficou uma em aberto. 4 hidrogênios. Lá vou eu colocar os hidrogênios. Hidrogênios é o que completa a molécula. Ó. Coloquei os 4 hidrogênios. Tá aí a representação. NH3. Vamos pegar essa molécula para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é essa molécula ali, ó. O carbono, o oxigênio fazendo as 2 ligações e os 4 hidrogênios aqui, ó, os 4 hidrogênios. NH3, amônia. NH3, vamos colocar ela aqui, ó. Ele é um nitrogênio. Nitrogênio faz quantas ligações? 3. Vou colocar 3 ligações. 1, 2, 3. Hidrogênio. Hidrogênio faz quantas? 1. Então vai se encaixar perfeitamente um hidrogênio em cada ligação que sobra. NH3. Tá aqui ele, o NH3. Nitrogênio verdinho ali, né? E os hidrogênios da ponta. E finalmente, a última molécula, vamos pensar o seguinte. Nitrogênio faz quantas ligações? Nitrogênio faz 3 ligações. Então, vou colocar aqui nitrogênio, 1,
2, 3. Outro nitrogênio, engato outro nitrogênio aqui. 1, 2, 3. Mas ainda tenho essas ligações em aberta. Posso colocar um hidrogênio aqui, que faz uma ligação, outro hidrogênio aqui, que faz outra ligação, mais um hidrogênio aqui e flúor, é da mesma família do cloro, ele faz uma ligaçãozinha aqui. E eu tenho aqui a molécula. Aqui ela, né? Desse jeito aqui, ó. Os nitrogênios, os hidrogênios e o cloro. Isso aí. Espero que tenham entendido. Dúvidas vamos tirar depois que começar a aula. Quando começar a aula, a gente tira as dúvidas. Pessoal, bom estudo para vocês.